Olá, craniatas primatas, tudo bem? Hoje eu vou falar de um assunto que eu não queria estar precisando falar, que é sobre a hipótese do terraplanismo e a biologia. Você notou que eu frisei muito bem a palavra hipótese do terraplanismo e a biologia, porque a gente não pode de jeito nenhum chamar a hipótese do terraplanismo de teoria do terraplanismo. Dentro da ciência, quando eu falo é ciência mesmo, não pseudociência, que é como se caracteriza coisas como ufologia e terraplanismo, teorias da conspiração no geral, a gente precisa passar por uma coisa que a gente chama de metodologia científica. Essa metodologia científica basicamente é um passo a passo do que um cientista precisa fazer para que a sua pesquisa seja validada. Então, primeiro esse cientista vai ter uma hipótese e essa hipótese vai ser muito testada. Eu, por exemplo, tenho a hipótese de que a Terra é plana. Ok, essa é a minha hipótese. Então eu vou fazer o que? Testar. Eu vou ver quais são as áreas de conhecimento que eu posso utilizar para poder pesquisar sobre isso, vendo os requisitos físicos, biológicos, biofísicos e tudo mais. E se os resultados dessa minha hipótese, desses testes da minha hipótese, derem contrário à minha hipótese, ou seja, por exemplo, caso meus testes derem que a Terra é redonda e não plana, eu vou então descartar essa hipótese e criar uma nova até que essa hipótese seja comprovada. Depois que essa hipótese for comprovada, no caso eu descartei o fato de a Terra ser plana e agora eu sei que a Terra é redonda, oval, então eu passo a ter, depois de uma hipótese comprovada, uma teoria. Depois que essa teoria começa a ser testada por vários outros pesquisadores, por vários outros cientistas no decorrer de um bom tempo, essa teoria pode se transformar em uma lei. Na biologia nós temos, por exemplo, a lei da seleção natural, a gente tem a lei da gravidade na física e várias outras leis, que são justamente coisas incrivelmente comprovadas. Então, combinados, é hipótese da Terra plana, não teoria da Terra plana, ok? No vídeo de hoje, basicamente eu vou mostrar para vocês 5 argumentos biológicos do porquê a Terra não pode ser plana, porque ela deve ser, como sempre foi, oval, redonda. Então, vamos lá. O primeiro dos argumentos é justamente o fato de a gente ter um regime de dia e noite. Isso é uma coisa bastante básica que as pessoas do terraplanismo, da hipótese do terraplanismo, acabam esquecendo bastante. A gente tem a pizza, né, que é a Terra, e em cima dessa pizza vai ter dois globos, um que vai ser a Lua e outro que vai ser o Sol, que vão estar dentro de uma abóboda. E o Sol vai estar dentro dessa abóboda. Aqui é a Terra, aqui é o Sol. O Sol vai fazer esse movimento aqui. E segundo eles, quando o Sol está aqui, nessa região é noite. E quando o Sol está aqui, nessa região é noite. E nessa é dia e vice-versa, acho que deu para entender. Só que uma coisinha que eles esqueceram é sobre uma lei física muito básica, que é o fato de que as ondas eletromagnéticas da luz correm para todas as direções. Isso é muito básico e eles desconsideram isso na hipótese deles. Ou seja, se a gente tivesse uma Terra plana e um Sol dentro dessa abóboda, não existiria noite. Porque em qualquer ponto que esse Sol alcançasse, iria ser dia. Porque a luz iria atingir toda a Terra uniformemente. Como a Terra é oval, a gente tem o regime de dia e noite justamente por conta da sua rotação no próprio eixo. O Sol aqui, a Terra gira, nessa face vai ser noite, nessa face vai ser dia. Ok? Até rimou. Uma coisa que eles também desconsideram bastante é sobre as estações do ano. As estações do ano são basicamente a forma como a luz solar incide no planeta Terra no decorrer do ano todo. E isso só acontece porque a Terra ela não tem um eixo reto, ela é levemente inclinada. Ela é inclinada mais ou menos, se eu não me engano, vai parecer uma correção aqui, em torno de 24 graus. E ao invés de, por exemplo, ter um eixo reto, a Terra vai ter essa inclinação. Então agora vem comigo. Aqui a gente tem o Sol, aqui a gente tem a Terra. Quando a Terra está nessa posição em relação ao Sol, vamos fingir que isso aqui são os raios solares. Consegue ver que no polo norte, o Sol vai bater com mais força do que no polo sul? Então quando a gente tiver essa configuração, a gente vai ter verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Agora, quando a Terra girar, você consegue ver que agora a incidência da luz do Sol vai ser igual das duas partes, então a gente vai ter em cima o outono e embaixo a primavera. Agora,
quando a Terra começa a girar novamente e passa dessa estação para essa, tu consegue ver que nesse momento a luz solar vai incidir mais no polo sul, no hemisfério sul, do que no hemisfério norte. Assim nós teremos verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. E quando a Terra estiver aqui e a luz solar incidir igualmente novamente, a gente vai ter outono no hemisfério sul e primavera no hemisfério norte. E assim a gente continua com esse processo cíclico. Se a Terra é plana, a gente tem, por exemplo, Terra plana, o Sol aqui em cima, ele vai incidir igualmente em todos os locais o ano inteiro. Então não faria sentido existir estações do ano se a Terra fosse plana. Uma coisa que não leva em consideração também é uma coisa chamada de biosfera. No planeta nós temos 3 esferas principais, que são a atmosfera, litosfera e hidrosfera. A atmosfera é a esfera de todos os gases que existem no planeta, a hidrosfera, que é a esfera de toda a água que existe no planeta, e a litosfera, que é a parte rochosa, a parte sólida de todo o planeta. E a intersecção ou a junção dessas 3 esferas torna possível uma 4ª esfera, que é a biosfera. E essa biosfera ela depende de várias questões que só acontecem porque a Terra é redonda, como por exemplo regimes de chuvas, movimentações de massa de ar e correntes oceânicas. Todas essas coisas acontecem por conta da gravidade e por vários outros fenômenos que só acontecem por conta do fato de a Terra ser redonda, relacionados principalmente, por exemplo, com o movimento de rotação da Terra pelo próprio eixo. Uma coisa que eu tenho certeza que você nunca pensou nisso é sobre a extinção dos dinossauros. Se a Terra fosse plana, os dinossauros ainda existiriam. Eu sei, muito louco isso, mas pensa aqui comigo. Por que o meteoro caiu lá na península de Yucatán, formando a cratera de Chicxulub? Ele caiu lá por conta de uma força que atraiu esse meteoro até a nossa Terra. Uma força linda, maravilhosa, chamada de gravidade. A gravidade nada mais é do que um produto que acaba acontecendo por conta da deformação do tecido espaço-tempo a partir de alguma massa, ou seja, se eu tenho um objeto muito maçudo, com uma densidade muito grande, com um volume muito grande, esse objeto vai acabar criando uma dobra no tecido espaço-tempo, que vai atrair outros objetos menores para o seu centro. E quando o meteoro chega perto da Terra, perto bastante, ele acaba sendo atraído para nós. Por conta disso, o meteoro acaba colidindo com a gente. Se não fosse a gravidade, bem possivelmente a gente não teria esse fato acontecendo, né? Os meteoritos não cairiam aqui. Além disso, uma coisa que poucos levam em conta na hipótese da Terra plana é justamente o fato de existir a Lua. A Lua se formou há mais ou menos 4,6 bilhões de anos atrás, antes mesmo da formação completa da Terra. A Terra, nessa época, era basicamente uma bola pastosa, e um meteorito do tamanho de Marte colidiu com a Terra, tirando um pedaço da Terra que formou a Lua. E a gravidade moldou a Lua na forma esférica, do mesmo jeito que moldou a Terra na forma esférica. E além disso, através de eclipses, a gente consegue ver muito bem que a Terra é esférica por conta da sua sombra, que acaba sendo refletida lá na Lua. Pois é, agora como último argumento, tem esse argumento do aquecimento global. Se a Terra fosse plana, como diz essa hipótese, a gente não teria aquecimento global. Por quê? O que é o aquecimento global? Pensa aqui comigo. O aquecimento global nada mais é do que a intensificação do efeito estufa. O efeito estufa nada mais é do que um conjunto de gases na atmosfera que concentram a radiação solar aqui dentro, permitindo que a gente tenha uma temperatura média de mais ou menos 25 graus Celsius, permitindo então com que a vida aconteça. E o aquecimento global nada mais é do que a intensificação ou aumento desse efeito estufa a partir do momento que o ser humano está colocando mais gases de efeito estufa na atmosfera. Só que pensa comigo, a radiação solar ela vem do espaço, na Terra esférica devidamente como ela é, entra pela atmosfera e fica aqui dentro. No terraplanismo a gente não tem uma atmosfera, nós temos uma abóboda e o Sol está dentro dessa abóboda. Sendo assim, não importa quantos gases tenham dentro dessa abóboda, a temperatura seria a mesma, porque o Sol está imerso dentro da abóboda, não tem um filtro de radiação solar que a gente tem na Terra esférica chamada de atmosfera. Justamente porque pensa comigo, se a gente acumula um monte de gás aqui na abóboda da Terra plana e o Sol está aqui embaixo, qual vai ser a diferença de concentração de radiação? Nenhuma, porque o Sol já está colocando todo o seu potencial de radiação para dentro da Terra plana. Então não faz sentido. E esse foi o vídeo, dando para vocês 5 argumentos bem fáceis de entender sobre por que a Terra não é plana na perspectiva biofísica e biológica.
Espero que vocês tenham entendido. Caso tenham gostado do vídeo, deem like, comentem e tudo mais. E é isso aí. Um beijo, queijo e tchau!